O Internacional se reapresentou depois do empate contra o Santos na Vila Belmiro e agora se prepara para enfrentar o Nacional do Uruguai nesta quarta-feira pela Libertadores da América. Já de cara, Mano Menezes tem várias boas notícias. Jogadores que estavam no departamento médico que voltam a estar à disposição do treinador. Enquanto isso, Gabriel e Charles Arangues avançam cada vez mais em seus processos de recuperação e a atividade de hoje já mostrou um bom pedaço dessa recuperação. No mercado de transferências, o Internacional recalcula a rota, mira além de Ener Valencia em um volante, um meia e um atacante de lado, mas tem em São Paulo uma reviravolta, quem sabe positiva, no caso de Cuéllar, que ficou mais distante do Corinthians, de acordo com a imprensa de São Paulo. A gente fala também sobre o valor que o Inter pode receber caso, de fato, Mário Fernandes assine com o CSKA Moscou da Rússia. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 5 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante de reapresentação após o empate contra a equipe do Santos no último sábado. E eu estive nessa atividade que teve o início dela aberto para a imprensa. Depois, Mano Menezes fechou para de maneira mais privada, trabalhar pelo menos os jogadores reservas e muitos daqueles que estão recuperados para enfrentar o Nacional do Uruguai nessa quarta-feira pela Libertadores da América. A grande notícia envolvendo o treinamento é o retorno de vários jogadores que estavam no departamento médico e que voltam a estar à disposição do técnico Mano Menezes. Pedro Henrique, por exemplo, estava no DM com dores no tendão, está recuperado, treinou hoje normalmente e vai para o jogo na quarta-feira, está à disposição de Mano. O Campanharo esteve suspenso, treinou normalmente, é outro que volta a ficar à disposição de Mano Menezes. Vitão também treinou normalmente, esse já havia jogado contra o Santos, deu voltas no gramado. Rodrigo Moledo, que ficou de fora da viagem contra a equipe do Santos, também correu em volta do gramado e fica à disposição, a tendência é que fique à disposição nessa quarta-feira. E o grande retorno e a grande novidade da atividade fica por conta do zagueiro Gabriel Mercado. O Mercado está recuperado da lesão muscular que o tirou dos últimos jogos do Internacional. Detalhe, ele teve 2 semanas de recuperação e a previsão inicial era de 4 semanas para Gabriel Mercado. Então ele conseguiu avançar em processos dessa recuperação. A gente espera que de fato ele não tenha nenhum outro tipo de problema da lesão muscular que o acometeu nos últimos jogos e que o tirou do time do Internacional. A equipe titular para enfrentar o Nacional ainda é um pouco duvidosa. Na zaga, por exemplo, tem 3 jogadores para 2 vagas. Moledo, Mercado e Vitão. Desses 3 jogam 2, eu tô apostando em Moledo e em Vitão. Na lateral direita, deve jogar o Fabrício Bustos. No meio-campo, eu tô apostando em Campanharo, Johnny, Depena com Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. É um provável time do Internacional, mas que a gente vai ter mais certeza mesmo ao longo do treino, principalmente de amanhã, que será com os portões fechados e é onde o Mano vai definir a equipe que enfrenta o Nacional do Uruguai. No treinamento dessa segunda-feira, eu pude ver Arangues e Gabriel treinando. E eles participaram da primeira parte da atividade no CT Parque Gigante, do aquecimento com bola. Depois o Gabriel fez um treinamento separado, com fisioterapia e com exercícios físicos para fortalecer a musculatura do joelho que ele está em recuperação. E o Arangues seguiu treinando com bola com os demais jogadores. A gente segue atualizando que a tendência de perspectiva e de retorno desses jogadores é para depois da data FIFA, ali pelo dia 20 de junho. O Inter deve contar com os retornos tanto do Gabriel como da estreia do Charles Arangues, que sequer jogou com a camisa do Internacional depois do seu retorno, mas estão avançando, tanto o Gabriel como o Charles Arangues, nesse processo de recuperação das lesões que eles possuem. Os dois não jogam desde outubro do ano passado, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no A Dupla falando sobre o mercado de transferências e sobre a atuação do Internacional neste mercado, recalculando a rota e mirando em outros jogadores. O Ener Valencia é um jogador que está contratado. O Cuéllar havia ficado distante do Internacional. E como se não conseguiu o Cuéllar, o Inter vai em Bruno Henrique, volante do Al Ittihad, 33 anos. Mas que é uma negociação que o Inter entende que seja mais fácil de executar e ainda assim não está fechada porque ele é tratado como um plano B para o Cuéllar, que é um plano A. Além disso, o Inter tem mais 2 alvos ou mais 2 posições que tem de ser carente. Um meia
reserva do Alan Patrick e um jogador de lado de campo, para competir ali com o Pedro Henrique e também com o Wanderson. Esses são os alvos do Internacional na janela de transferências, que está com um organograma diferente na atuação de agora no mercado, porque não possui um executivo de futebol. É o presidente Alessandro Barcelos, o gerente de mercado, Dave Bandeira, e essa fórmula deu certo já em outra janela de transferências. Detalhe, agora tem o Magrão, que é o gerente esportivo, que também é um cara bem e que tem relação com o mercado, atuava nisso na Major League Soccer. É só clicar aqui para assistir e que eu dou mais detalhes sobre essa rota recalculada do Internacional no mercado de transferências. Mas eu quero trazer uma notícia boa em relação a Cuéllar, e que pode ser o fio de esperança sendo retomado no Beira-Rio pela contratação do volante colombiano. O Cuéllar, que está no Al Hilal, contrato por bastante tempo ainda, mas com uma sinalização do Al Hilal que teria uma liberação na metade do ano. O Inter tem conversas com o Cuéllar desde o ano passado e mantém conversas com o jogador na tentativa de convencê-lo a vir para o Internacional, proposta que ele já havia aceito. Restava o Inter negociar a sua liberação com os árabes. Bom, o Inter esteve distante do Cuéllar nos últimos dias, porque o Corinthians se aproximou e fez uma proposta pelo Cuéllar e estaria acertado com o Cuéllar de acordo com a imprensa paulista. Mas a imprensa paulista agora, e quem traz essa informação é o Samir Carvalho, repórter do UOL, aponta que o Corinthians está recuando da negociação por Gustavo Cuéllar. Isso devido aos altos valores pedidos pelo Al Hilal para liberar o jogador. Eu conversei com pessoas do Internacional a respeito disso e a minha pergunta foi óbvia. Olha, essa notícia aqui, ela é boa do ponto de vista do Internacional, certo? E o que me foi dito? Olha, depende. Ela é boa porque o Corinthians recua, mas mostra que é difícil de tirar o cara de lá, não é tão fácil assim. E pro Inter fechar com o Cuéllar, contava com uma facilitação na liberação pelo Al Hilal. Então assim, vamos olhar, existe o copo meio cheio e o copo meio vazio dessa história. Eu quero olhar pelo copo meio cheio. Cara, o Corinthians tá saindo fora. E o Inter antes estava bem otimista em relação a isso. Cara, eu prefiro que ele não venha do que ele ir pro Corinthians, tá? De qualquer forma, o Inter segue com o sonho do Cuéllar. Vamos ver se essa postura de otimismo ela volta nos próximos dias. Mas é uma boa notícia o fato do Corinthians não ter fechado com o Cuéllar. Porque enquanto ele não estiver fechado com nenhum time, o Inter está na briga e por enquanto o Inter volta a estar na briga e essa informação é importante. Por último, gente, eu quero falar sobre Mário Fernandes. Eu já falei aqui no Diário do Inter KTO de ontem que existe a possibilidade do Internacional ser ressarcido pelo retorno do Mário Fernandes ao futebol. Se ele voltar a jogar pelo CSKA Moscou da Rússia, o Inter é indenizado, porque o Inter tinha os direitos econômicos do Mário Fernandes e liberou o jogador porque ele disse que ia se aposentar. Pessoal o Fábio Aleixo descobriu o valor também. Fábio Aleixo é um jornalista brasileiro que atua na Rússia. Descobriu o valor que o Inter receberia do CSKA em caso de assinatura do Mário Fernandes com o clube russo, tá? É na casa de 2 milhões de euros. 10 milhões e meio de reais. É boa grana, tá? É boa grana para um lateral direito que não jogou aqui, que foi reserva. Seria como se ele fosse vendido por esse valor. É uma boa grana que o Inter bota no bolso e o Inter tá torcendo desesperadamente pro Mário Fernandes acertar com o CSKA Moscou da Rússia. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem, pela Libertadores, jogos nessa terça e nessa quarta-feira. Vamos para os jogos de terça-feira. Atlético Paranaense e Libertad. Odd do Atlético Paranaense 1.68, empate 3.8. Derrota do Atlético Paranaense ou vitória do Libertad 5.5. Tem jogo do Boca também. Odd do Boca 1.66, empate 3.75, odd do Colo-Colo 5.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, beleza? E não esquece de seguir o nosso Instagram, @ADUPLAYT. Lá você pode, por exemplo, concorrer a uma camiseta de Grêmio ou uma camiseta de Internacional em parceria com a camisaria do torcedor. É só abrir o Instagram do ADUPLA que lá tem o post para você participar desse sorteio que acontecerá no dia 12 de junho, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!